Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 24 de março de 2025. Você que acompanha aqui o nosso canal está acostumado, a ver crimes que ficaram na memória, o dia do quadro Crimes que Ficaram na Memória. Mas hoje nós vamos atualizar uma playlist, pessoal, de um crime bárbaro, de um crime que entrou aí para a galeria de crimes que ficaram na memória. Não é o quadro de hoje, pessoal? Nós vamos atualizar a playlist sobre a morte do jovem congolês Moise Kabangambe, pessoal? Teve gente aí sendo condenada, então vamos atualizar a playlist desse caso, esse crime bárbaro que chocou o Brasil. Um dia nós vamos recontá-lo aqui no quadro Crimes que Ficaram na Memória, que infelizmente, o jovem teve uma morte brutal no quiosque na Barra da Tijuca. Mas antes de falarmos sobre o julgamento, de pessoas acusadas de ceifarem a vida de Moise, vou ler uma entrevista concedida pela mãe dele um dia antes do julgamento, pessoal, no site do G1. Vou estar lendo aqui para vocês. A gente atravessou o oceano para fugir da guerra e ela nos pegou aqui no Brasil, lamenta a mãe de Moise Kabangambe. O júri de 2 dos 3 réus foi marcado para quinta-feira, dia 13, que ocorreu agora dia 13, o julgamento de 2 dos acusados de ceifar a vida de Moise. Eu só espero que seja feita uma justiça de verdade. A gente atravessou o oceano para fugir da guerra e aí encontramos aqui no Brasil, onde buscávamos uma nova vida, disse a mãe aí, de Moise. A fala emocionada é da comerciante Lotlove Lolo Levi Ivone, de 46 anos, mãe do congolês Moise Moïse Kabangambe, espancado até a morte no posto 8 da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, em 2022, quando cobrava uma dívida trabalhista. Quinta-feira, agora dia 13, pessoal, a Justiça do Rio de Janeiro julgou aí 2 dos 3 acusados de linchar o jovem. Moise foi morto no quiosque onde trabalhava como atendente. O rapaz foi espancado por mais de 10 minutos, com golpes de mata-leão, socos, chutes e madeiradas, e chegou a ter mãos e pés amarrados por um fio. O jovem estava no Brasil desde 2011, quando fugiu de conflitos armados na República Democrática do Congo. De acordo com a investigação da Polícia Civil, as agressões começaram após uma discussão entre Moise e um homem identificado como Jailton Pereira Campos, o Baixinho. Em seguida, ele foi atacado violentamente. Os 3 homens flagrados pelas câmeras de segurança agredindo o rapaz foram identificados como Fábio Pirineu da Silva, o Belo, Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca, o 19, e Brandon Alexander Luiz da Silva, conhecido como Tota. Eles foram presos e denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por homicídio triplamente qualificado. No entendimento do órgão, as circunstâncias do crime caracterizavam motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima e uso de meio cruel, tendo Moise sendo agredido como se fosse um animal peçonhento, como escreveu o promotor Alexandre Murilo Graça, o autor aí da denúncia do Ministério Público, pessoal? A família do congolês conta que Moise foi atacado no quiosque após cobrar salários atrasados. Já a versão apresentada pelos réus para a morte é que o congolês bêbado vinha importunando vendedores e clientes dos estabelecimentos próximos e tinha tentado roubar bebida do freezer do estabelecimento antes de ser agredido. Os acusados negam que os ataques tenham tido relação com o fato de que Moise era negro e imigrante. Em conversa com o G1, a mãe do rapaz lembrou que a vida mudou nos últimos anos e afirma que a condenação dos acusados será uma resposta do Brasil para sua família. Depois da morte dele, a minha vida mudou. Você não espera que um filho vá antes da mãe. Na vida, a mãe vai antes do filho. E ele nos deixou de uma forma brutal. A minha vida não funciona mais como antes. Hoje, por exemplo, eu acordei e parecia que meu coração estava afogado. Algo estranho, conta aí a comerciante. Chegamos aqui no Brasil para refazer nossas vidas, em busca de uma vida melhor. Nós estávamos trabalhando, não estávamos roubando. Parece que é um sonho, porque você deixa o seu país fugido da guerra, por conta da violência, e acontece a mesma coisa no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu via o país como segurança. Quando ele morreu, eu não acreditava. A gente atravessou o oceano para fugir da guerra e encontramos a guerra no Brasil. Eu não acredito até hoje, disse aí a mãe de Moise, que era um dos 5 filhos, de Letzlove, que em 2002 ela se tornou assistente de acusação do processo, dos acusados para a morte do filho dela. A mãe do Moise é assistente de acusação aí do caso. Quando ele era vivo, morávamos numa outra casa, mas quando ele foi morto, me mudei. Parece que lá
Não tinha a mão dele, tinha a mão dele em todos os lugares. Eu tinha lembranças dele em todos os locais. Eu voltei lá algumas vezes para ver as coisas e parecia que ele estava andando pela casa. Vinha lembranças dele como estávamos vivendo. Quando eu saía para trabalhar, para fazer cabelo, ele ia junto comigo para pegar o trem. Aí por isso eu saí de lá e me mudei. Letslov contou que Moise, na véspera do crime, informou que sairia para trabalhar e cobrar 2 dias de trabalho que o quiosque lhe devia. Ela também afirmou que o filho trabalhava em esquema de comissão e que o pagamento normalmente era realizado no fim do dia. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Ela também afirmou que o filho trabalhava em esquema de comissão e que o pagamento normalmente era realizado no fim do dia e que foi corroborado por testemunhas. No entanto, segundo ela, era comum que o quiosque atrasasse a parte das comissões referente às vendas feitas via cartão de crédito. Todo mundo sabia que ele ia à praia para trabalhar, para conseguir uma vida melhor. Isso o tornava uma pessoa ruim? Muita gente trabalhava naquela praia. Ele era bêbado, drogado? Por que não chamar a polícia? Exatamente, né, pessoal? Então cai aí por terra todo o argumento aí dos réus, né, de que ele estava bêbado, estava incomodando clientes, funcionários do quiosque, né, pessoal? Por que não chamaram a polícia, né? Fizeram ali justiça com as próprias mãos, né, em vez de chamar as forças de segurança, o que era para ser feito, no caso, né, se ele estava bêbado, estava incomodando ali o pessoal, o que era para ser feito era chamar a polícia e não agredi-lo até a morte, né, pessoal? Então, cai por terra aí realmente. Tá aí o argumento da mãe de Moise, né, pessoal? Desmonta qualquer argumento aí vindo da parte dos réus, né? Muito bem. Vamos continuar aqui. Moise foi lá para trabalhar. Moise tentou emprego de carteira assinada, mas não conseguiu. Ele pedia emprego e não conseguia. Ele não gostava daquele serviço, porque trabalhava muito e o dinheiro era pouco, mas ele estava precisando, disse ela. Nesses 3 anos, eu sempre esperei que esses meninos pedissem desculpas pelo que fizeram com Moise. Eu esperava que eles falassem a verdade. O Moise era amigo deles. Eles passavam tempo juntos, brincavam, bebiam juntos, conversavam há tempos, mas mataram meu filho como mata uma cobra. Às vezes eu lembro da morte, as imagens vêm à minha cabeça e é insuportável para o meu coração. Aí eu pego a roupa dele e sinto o último cheiro dele. Eu coloco a roupa no meu nariz para sentir o cheiro. Falo com ele, coloco a camisa usada por ele no dia da morte no meu coração, para eu dormir com ele. Ele não merecia isso. Nós não merecíamos isso. Ele se foi e estamos sofrendo. Não perdoo quem fez isso. Só precisamos de justiça, falou a mãe de Moise, né, pessoal? Julgamento desmembrado. Nesta última quinta-feira, agora dia 13, pessoal, a primeira vara criminal da capital fará o júri de Fábio Pirineus da Silva e de Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca. O terceiro acusado, Brandon Alexander Luiz da Silva, não será julgado nesta sessão. A defesa do réu recorreu da sentença de pronúncia e o seu nome foi desmembrado do processo original. O pedido da defesa está em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Maurício Moguier, irmão de Moise, criticou a defesa de Fábio e Alisson, que afirmou que eles atacaram o rapaz em legítima defesa. Como matar uma pessoa batendo com um taco de beisebol? Eles falam que foi legítima defesa? Com as pernas e braços amarrados, 4 pessoas em cima dele falam em legítima defesa? Em qualquer lugar do mundo isso seria legítima defesa? Nós viemos fugidos do nosso país porque lá estava em guerra. Viemos para cá por causa da perseguição política, para procurar uma vida melhor aqui no Brasil. E ele é morto com 40 pauladas? E depois falam em legítima defesa? Como as pessoas podem entender isso? Se não tivesse câmeras, ele seria um bandido. Mas existem provas, destacou aí o Maurício, né, irmão de Moise. É preciso que seja feita justiça. Será uma desculpa do Brasil, mas que não traz ele de volta. Não devolve ele. Mas a condenação é o mínimo que deve ser feito. Que eles paguem pelo que eles fizeram. Ele afirmou o irmão de Moise, né, pessoal, com toda razão. O advogado Rodrigo Mondego, que fez parte da Comissão Popular de Direitos Humanos, é amigo da família de Moise e advogou para eles no começo do processo. Ele destaca que, no mínimo, é o Estado do Rio de Janeiro e a Justiça dar uma resposta para essa família. É importante ter uma resposta por parte do Estado e da Justiça. Moise trabalhava há anos naquele lugar. As pessoas o conheciam há muito tempo. Nunca houve nenhuma crítica ou denúncia com relação ao comportamento dele naquela localidade. Se tivesse reclamação de que ele era agressivo ou que ele cometia violência, ele não trabalharia há tanto tempo naquela localidade. E segundo, não existe pena de morte no Brasil.
Alguém não pode ser morto por estar cometendo algum determinado delito. Então, essa argumentação de que ele estava sendo violento e por isso apanhou até a morte não faz absolutamente nenhum sentido. Com certeza, ele estava reivindicando o pagamento de sua remuneração. Ele estava chateado com isso, de seu advogado, né? E em nota, a advogada Flávia Foz, que faz a defesa de Alenson Cristiano, afirmou que a motivação das agressões que resultaram na morte de Moise foi a defesa de um idoso, o baixinho, que estava sendo covardemente atacado por ele, por Moise. Né? Ainda segundo Frois, a defesa tem absoluta confiança que a justiça será feita pelo Conselho de Sentença. Por sua vez, a advogada Hortência Menezes, que faz a defesa de Fábio Pirineus, afirmou que o cliente nunca teve intenção de matar Moise, mas agiu para proteger o idoso indefeso ameaçado por horas. Ainda segundo a defensora, a morte de Moise não teve qualquer motivação racial, xenofóbica ou trabalhista. A defesa reforça seu compromisso em trazer à tona a verdade dos fatos e garantir um julgamento justo, né, pessoal? Como já falamos aqui, por que não chamaram a polícia? Nessa questão de ameaça, de estar defendendo o idoso, me desculpa, mas cai totalmente por terra. Se ele estava representando alguma ameaça, eles tinham que chamar a quem era de direito para fazer a justiça, as forças de segurança, ou seja, a polícia, e não fazer justiça com as próprias mãos, que foi isso que aconteceu, né, pessoal? Mas vamos tocar o barco aqui, vamos continuar a falar sobre o assunto agora, sobre o julgamento, né, ocorrido no dia 13, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, a deixar o seu like, o que é extremamente importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias. Assim, o YouTube vai reconhecer os nossos conteúdos como relevante e vai recomendar para quem não é inscrito no canal. Aí não esqueça de ativar o sininho das notificações, assim o YouTube vai avisar você toda vez que nós postarmos algum vídeo, algum conteúdo aqui na plataforma. Deixe seu comentário, que é extremamente importante para nós aqui do canal Justiça em Foco Notícias, que você pense sobre o caso Moise Kabangambe, esse jovem congolês que foi morto aí covardemente em 2022. Vamos agora para o site da Agência Brasil. Ah, pessoal, não posso esquecer. Siga-nos também nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então vamos lá para a Agência Brasil, pessoal, falar sobre o julgamento aí, que a Justiça do Rio condenou 2 pessoas pela morte do congolês Moise, né, pessoal? Vamos lá. Vítima foi agredida a socos, pauladas e chutes após discussão. Vamos ver o que diz o site Agência Brasil, pessoal. Vamos aqui tirar notificação, que fica atrapalhando, né? O primeiro tribunal do júri da capital condenou na noite da sexta-feira, dia 14, 2 homens pela morte do congolês Moise Kabangambe. Em janeiro de 2022, Alenson Cristiano de Oliveira Fonseca recebeu a pena de 23 anos, 7 meses e 10 dias, enquanto Fábio Pirineu da Silva foi condenado a 19 anos, 6 meses e 20 dias. Ambos terão que cumprir a pena em regime fechado. De acordo com o conselho de sentença do júri, os 2 foram condenados por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Segundo o Tribunal de Justiça, Moise foi agredido a socos, pauladas e chutes por Fábio e Alenson, depois de uma discussão no quiosque onde o congolês prestava serviço na orla da Barra da Tijuca, no dia 24 de janeiro de 2022. A vítima foi derrubada e imobilizada por outro acusado, Brandon Alexander Luiz da Silva, enquanto era agredida pelos 2 réus condenados, na sexta-feira, agora dia 14, né, pessoal? Além disso, Moise teve os pés e mãos amarrados por fios. O crime foi registrado por uma câmera de segurança do quiosque, né, pessoal, que possibilitou aí, né, a condenação, né, as provas, né, contra aí os réus, né, os acusados de ceifarem a vida de Moise, né? Se não tivesse as câmeras de segurança, por isso é tão importante, né, câmera de segurança, né, nas cidades, né, que levou aí como prova, né, contra os réus, né, pessoal? Se isso não ocorresse, seria muito difícil, né, a comprovação aí, né, de que eles cometeram o crime, né? Brandon ainda não foi julgado porque recorre da sentença, como já falamos aqui, né, pessoal, da pronúncia, e seu nome foi desmembrado do processo original. O pedido está em tramitação ainda no Superior Tribunal de Justiça. O júri julgou Alenson e Fábio, começou na tarde da quinta-feira, dia 13, e foram ouvidas 6 testemunhas, além dos 2 réus. O julgamento foi interrompido na noite daquele dia e retomado na manhã da sexta-feira. Para os debates entre acusação e defesa, a sentença foi lida pelo juiz Tiago Portes pouco antes da meia-noite. A defesa do réu informou que vai recorrer da sentença e o Ministério Público pretende fazer um recurso contra a dosimetria da pena, ou seja, o tempo da pena, pessoal. Então, foi esse o conteúdo de hoje. Quero agradecer você, meu amigo, minha amiga, que ficou
ficou comigo aqui até o final desse conteúdo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe mesmo a cada um de nós, as nossas famílias, e até o nosso próximo conteúdo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.